Caro amigo, você já foi levado ao Senhor Jesus Cristo, o grande sacerdote? Será que você nunca expôs a sua vida ao exame daquele cujo olhar é como chama de fogo? Apocalipse capítulo 1, versículo 14. Você deve saber que em sua vida há coisas que não são louváveis. Qual a sua real situação? O grande sacerdote, o Senhor Jesus, já o examinou de perto? Caso afirmativo, você sabe que ele teve de declará-lo ao mundo. Talvez os seus amigos o tenham levado à presença do Senhor Jesus em suas orações. Se você nunca se apresentou a esse sumo sacerdote, permita Deus que este pequeno livro, esta pequena mensagem, seja hoje mesmo a Ele. Talvez você pense que essas pequenas coisas não mereçam que se lhe atribua tanta importância, que sejam apenas uma inchação passageira, mas talvez seja uma exaltação originada na soberba. E a raiz desse mal não é o pecado? Somente o sacerdote poderá decidir a respeito. Procure-o sem hesitação, porquanto ainda houver tempo e esperança. É 1000 vezes melhor você descobrir a verdade agora que ser lançado no inferno mais tarde. Não tenha medo de se encontrar com o sacerdote. Ele não é autoritário nem impaciente. Pelo contrário, você descobrirá que ele é cheio de amor e compaixão. Ele irá examinar as inchações para descobrir se escondem algum mal antigo. Talvez uma velha rixa ou um sentimento de cobiça. O sacerdote examinará as manchas lustrosas que você contempla com agrado, mas que por certo denotam um mal escondido no fundo do seu ser ou representam o seu egoísmo, que você trata com tanta ternura. O sacerdote não terá pressa no exame. Ele nunca se engana. E caso haja alguma dúvida, ele irá encerrar. O portador dos sintomas, assim como o leproso, era mantido em reclusa por 7 dias. Se isso não for suficiente, o período de reclusão será repetido. Levítico 13, verso 4 ao 5. Mas continuemos a meditação sobre a notável fase do diagnóstico. O nosso grande sacerdote, chamado de Senhor Jesus Cristo, já não havia encerrado o homem? Isto é, já não lhe concedera uma oportunidade para se justificar depois de diagnosticada a lepra? Claro, ele o fez, já no remoto Éden, pôs à prova inocente Adão, mas logo floresceu a lepra. O pecado entrou no mundo. Antes de enviar o dilúvio, ele colocou novamente à prova o ser humano, que a essa altura já era dotado de uma consciência que o conduzisse quando Deus o observou. No entanto, entrou nele uma terrível lepra, a ponto de se ver obrigado a destruir toda a humanidade, com exceção de 8 pessoas. Diante de tal epidemia, não havia outra alternativa. Depois disso, pôs à prova Noé e seus filhos, e o pecado também apareceu. Em seguida,
escolheu Abraão e seus descendentes, separou-os das demais nações. Mas de novo foi detectado o pecado. Deus então lhe outorgou a lei, porém esta não podia curá-los. Pelo contrário, só deixava o pecado ainda mais evidente. Finalmente, Deus enviou seu amado Filho. Este, porém, foi rejeitado e crucificado. Com isso, o exame foi concluído. Seria desnecessário encerrar o homem por mais tempo. O estado de corrupção total do ser humano está comprovado ser sombra de dúvida. Conforme lemos em Romanos 3,10, não há um justo nenhum sequer. Versículo 13, lemos, não há quem faça o bem. Não há quem nenhum só. Mas adiante, nos versículos 22 e 23, constatamos, não há diferença, porque todos pecaram e instituídos estão da glória de Deus. Veja Romanos 3, 19 e 11, 32. Não havia mais o que discutir. O sacerdote declarou, imundos, incluídos, imundos, todos os membros da humanidade. E você está incluído, sim, caro e amado irmão. Caso não tenha se convertido ainda, lembre-se de que o sacerdote também examinou você. Ouça o que tem a lhe dizer. Ele lhe afirma que você é um pecador e não o justo. O melhor é cobrir o lábio superior e clamar, imundo, imundo. Levítico 13, 45. Você foi, portanto, levado ao sacerdote. Ele o examinou, verificou que o mal que está na pele de sua carne é lepra. Ele constatou que a pele se tornou branca. E que dizer diante dessa realidade? É um sintoma seguro de putrefação e de morte. Ele declarou que a infecção já está no sangue e que aos olhos deles os indícios da morte já são visíveis e que depois disso virá o juízo. Segunda morte. A praga está mais profunda que a pele. Veja Levítico 13, verso 13. Você não foi acometido de um mal superficial, uma doença benigna. O mal de que você padece é muito mais sério. Ele está alojado em seu coração e a esse respeito o sacerdote afirmou: enganoso é o coração mais do que todas as coisas e perverso. Jeremias 17, 9. E acrescenta, quem o conhecerá? O sacerdote sabe que você não está disposto a considerar o seu caso sem esperança. Ele sabe também que você não pode entender. Isso é porque tampouco irá admitir que a lepra esteja avançada a ponto de já não ter cura. Essa é, no entanto, a realidade. Essa é a sua verdadeira situação. Lemos também na Bíblia que os olhos de Deus estão sobre este mundo e sobre os seus habitantes. E a respeito da criação declara: viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Gênesis capítulo 1, verso 31. Essa descrição Deus pôde fazer de sua obra antes do aparecimento do pecado, mas o pecado surgiu. E então viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Gênesis 6, 5.
Leamos também Salmos 14, 2 e 3. O Senhor olhou desde o céu para os filhos dos homens, para ver se havia alguns que tivessem entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem. Não há sequer um. Somos, portanto, obrigados a dizer que o sacerdote já olhou e constatou que não há ser humano neste mundo que não esteja contaminado com lepra. Caro irmão, o sacerdote contemplou você e eu e declarou imundo, e ele jamais se engana. Além disso, ele o ama demais para que pronuncie palavras tão horrendas, se houvesse outra maneira de socorrê-lo. Há alguns anos participei de um almoço com um médico que era uma autoridade em tudo que se refere à lepra. Ele contou-me o seguinte: recentemente um jovem senhor me procurou e mostrou-me uma pequena ferida na mão, a qual não sarava. Examinei a ferida e constatei que era lepra. O paciente era um homem correto e aparentemente sadio. Tinha esposa e os filhos ainda eram pequenos. Ele nunca imaginou que o seu problema era lepra. Parece que ainda vejo as lágrimas no rosto do médico ao fazer esse relato. Tão comovido ficara e tão grande fora o pesar com que teve de declarar imundo aquele homem. A esta altura, que diremos de nosso grande sumo sacerdote que chorou ao ver as pessoas contaminadas que não quiseram vir a ele para serem purificados? Creia-me, caro amigo, que o diagnóstico do sacerdote a respeito de seu estado corresponde a uma realidade e que esse assunto diz respeito à sua pessoa. Caso você ainda não tenha sido purificado, talvez você ainda não tenha notado que está perdido, arruinado e a caminho do inferno. Talvez afirme, mas de forma alguma me sinto imundo. Isto, porém, não faz diferença. Você já leu a história de Peter Damier, que no final do século XIX foi enviado como missionário para o Havaí para trabalhar entre os leprosos de Molokai. Por vários anos, ele se dedicou a esse trabalho sem ser contaminado. Certa noite, carregando uma vasilha com água fervente para preparar o seu banho, derramou uma parte nos dedos do pé. Ele não sentiu nenhuma dor, mas viu as bolhas logo se formarem na região queimada. Ele, que conhecia a lepra, soube logo que contrairia a doença, pois um dos primeiros sintomas da lepra é a insensibilidade nos membros por ela atingidos. Alguns anos mais tarde, Damian morreu já com o corpo inteiramente afetado pela praga. Da mesma forma, você, caro amigo, se nada sente, deve estar também acometido da doença, pois, do contrário, você teria sensibilidade. Pode-se introduzir uma agulha numa região do corpo afetada pela lepra que o doente não sente nada. Para essa mesma razão é que a pessoa que vive em pecado não sente que é pecadora. Antes, a declaração do sacerdote, o leproso, talvez argumente, mas me sinto com perfeita saúde. Para dizer a verdade, nunca me senti tão bem. E a resposta do sacerdote pode ser: sinto muito, mas é minha obrigação declará-lo imundo.
As opiniões ou os sentimentos do doente não têm a menor valor. Tudo depende do diagnóstico do sacerdote. O sacerdote, vendo, o declara por imundo. Nenhum parecer pessoal ou a opinião de um amigo fará sentido. O leproso tomava conhecimento do seu estado por meio das palavras do sacerdote. Isso aqui é forte. Muito forte isso aqui. Muito forte mesmo. Vamos lá mais um pouquinho aqui. Quando as autoridades do Havaí dedicaram ou decidiram, isolar os seus leprosos, exilando-os num triângulo da região montanhosa chamado Kalaio, na ilha de Molokai, onde trabalhou Peter Damian. Foi determinado o seguinte: qualquer pessoa, idosa ou jovem, rica ou pobre, desde a casa real até a população rural, na qual for constatado o menor vestígio de lepra, será imediatamente transferida para o lugar destinado a esse fim. Em todos os arquipélagos havaianos, os leprosos e mesmo os suspeitos de serem portadores da doença eram perseguidos e capturados pela polícia, arrancados de seu lar e deportados. Bastava que o laudo médico mencionasse a suspeita da doença para que o paciente fosse transportado num barco até a colônia dos leprosos, como presos enviados a uma penitenciária. As famílias eram separadas para sempre, pois pais perdiam os filhos e filhas perdiam os pais e irmãos. O noivo perdia a noiva e vice-versa. Não havia exceção. Um parente bem próximo da rainha do Havaí estava entre os primeiros deportados. Esse caso ilustra perfeitamente a situação a que leva o pecado. Marido e mulher, pais e filhos e os mais chegados amigos acabam se separando quando o pecado não é removido. Muito forte. Na segunda parte nós vamos falar coberto pela lepra, capítulo 2.